Olá, olá, pessoal! Deixa eu pôr minha água aqui do lado. Deixar ela até destampada. Tudo bem com vocês? Vamos para a segunda aula do curso gratuito, a verdade sobre a leitura corporal e o autoconhecimento. Vocês já viram na aula 1 bastante conteúdo sobre o autoconhecimento, o que é, para o que serve, quando ele pode atrapalhar ou não e o que deve te nortear nesta jornada, que é o sentir, certo? E hoje nós vamos falar sobre a origem dos seus problemas. Qual será a origem dos seus problemas? Será que você sabe mesmo qual que é a origem dos seus problemas? Então, para a gente começar, hoje a gente vai começar direto no conteúdo. Eu queria dizer que eu poderia resumir em uma única frase a origem dos seus problemas. Mas eu também entendo que é importante você articular, você incorporar. Lembra? Falamos muito disso, da gente incorporar o conhecimento, que se a gente tiver só informação, nada vai adiantar na sua vida, porque muita informação às vezes só pesa e só serve para você usar de justificativa para não fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito, você precisa considerar sempre a sua necessidade, certo? Então, existe uma razão de você estar aqui. Você não está aqui à toa. Você não veio aqui só para casar, ter filho, estudar, trabalhar, pagar boleto. Não. Existe um motivo maior. E aí cabe um comentário que eu fui formada assim pelo Corpo Explica e honrarei, respeitarei muito, porque eu acho que a gente tem que honrar as pessoas que vieram antes de nós e que nos trouxeram conhecimento, tanto no quesito de conhecimento mesmo, como os nossos pais, enfim. Então, nós precisamos honrar aqueles que vieram antes da gente. E vocês vão entender o que é honrar, tá? Tem gente que deturpa aí o significado do honrar. Porém, na minha jornada, quando eu comecei a fazer análise, estudando muito todo o conteúdo, engoli o conteúdo do Corpo Explica, então tudo que tinha de novo, de vídeo, eu assisti. E eu, como uma boa geminiana, não paro ali. Eu quero saber mais. Eu quero me aprofundar mais. Então, o que eu fiz? Eu fui ler Reich, eu fui ler Lowen, eu fui ler John Pirracos. Então, eu fui me conectar, porque eu queria saber de onde que eles tiraram alguns conceitos. E nessa busca e nessa jornada, eu acabei unindo tudo aquilo que eu já tinha. Então, eu já tinha uma questão filosófica, como vocês viram. Então, eu já tinha uma jornada, uma história, eu já tinha a minha bagagem. E eu acho que todo tipo de processo que você passa na sua vida, você não pode desconsiderar a tua história. Você não pode desconsiderar aquilo que você já viveu, os resultados que você já teve e a sua forma de funcionar. Por que eu tô falando isso? Porque o Corpo Explica, ele tem um método, né, hermético, que é um método deles, que tem um começo, um meio, um fim. E no começo, quando a gente começa, inclusive, qualquer coisa, nós vamos seguir a receita do bolo, certo? Então, a gente segue o passo a passo daqueles que têm mais conhecimento que você. É justo, é humilde, é coerente. Porém, no meio da jornada, depois de muitos atendimentos, eu comecei a perceber que algo faltava. E esse algo que faltava era justamente a filosofia que eu tinha. A filosofia é a minha forma de ver a vida, a minha forma de muitas vezes explicar as causas e os motivos que o Corpo Explica sempre deixou bem claro que ele não explicaria. Porque a preocupação deles é explicar o seu processo, vida, e na concepção deles, vida começa na hora que você é concebido e termina na hora que você morre. Eu, por ter todo o conhecimento que eu tinha, eu me aprofundei um pouquinho mais e eu percebi que dá pra gente explicar um pouquinho antes e dá pra gente explicar um pouquinho depois. Por quê? Porque quando você começa a questionar a razão de algumas coisas, você começa, assim como a ciência, a chegar num ponto em que é inexplicável, que ou você sente ou você não entende. E eu cheguei a dizer isso também na primeira aula, que, por exemplo, o amor é algo que você não aprende, é algo que você sente. Flávia, e dá para aprender a sentir? Sim,
É um treino. Porém, não é algo que você aprende e percebe. Então, para você chegar no amor sem condições, na compaixão, em outros conceitos absolutos, muitas vezes você vai ter que diminuir o seu ego, as suas verdades, enfim, para que você tire véus, para que você tire camadas, para que você tire couraças, para você, enfim, conseguir chegar neste ponto. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente vai falar aqui hoje sobre a origem dos seus problemas, a primeira coisa que você precisa entender é o que é origem. Então, vamos ver o que é origem. Vocês sabem que eu sou a louca da etimologia, né? Então, eu sou comunicóloga por formação e eu gosto muito quando a gente fala sobre a etimologia das palavras. Para mim, explica muita coisa. Então, vamos entender aqui o que é a palavra origem, né? A origem, ela vem do latim de origo, que é origem, e quer dizer da raiz do verbo oriri, elevar-se, tornar-se visível, aparecer. Preciso explicar? Claro, vamos explicar. Então, vamos lá. Quando a gente fala de elevar-se, tornar-se visível, aparecer, você percebe que não tem nada a ver a origem com causa? Você percebe que não tem nada a ver com sair de um ponto e ir para o outro, ponto inicial de alguma coisa? Não, é você tornar visível aquilo que você já é. E isso muda todo o conceito de vida, se você for parar para pensar. Isso muda todo o conceito da origem dos seus problemas. Por quê? Porque as pessoas elas tendem a confundir causa com efeito. Então, se eu olho para os efeitos dos meus problemas, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade ela é um sintoma, ela é um efeito, ela não é causa. Existe algo que te torna ansioso. E assim, você pode aplicar para qualquer coisa. Então, você pode colocar a depressão. A depressão é a causa dos seus problemas? Não, ele é um sintoma. A sua doença é a causa dos seus problemas? Não, é um sintoma. É um sintoma que diz para você que algo está faltando, que você saiu fora da rota, que alguma coisa está disfuncional na sua vida. Então, eu sempre digo que a dor, quando a gente olha para a nossa dor, quando a gente olha para os nossos problemas, nós precisamos ouvir esses problemas. Nós precisamos ouvir as nossas dores. Então, se eu estou com uma dor no joelho, eu preciso ouvir essa dor. O que está acontecendo para essa dor ter começado a existir? E se a origem da dor é se tornar visível, então está mostrando para mim uma necessidade, algo que está disfuncional que ocasionou esses sintomas. Então, se meu joelho está doendo, eu preciso investigar, preciso fazer um diagnóstico, eu preciso ver se o que é que está doendo. Por que ele começou a doer? É excesso de peso? Ou será que é uma torção? Dizem para eu ir para um lado, mas na verdade eu quero ir para o outro e aí eu dou essa torção porque uma perna fica presa. O que é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo que está me tirando da minha rota? E o que é essa rota? Essa rota é o seu sentido de vida. Lembra? Sentido, direção, razão de ser. Então, não vou entrar aqui no mérito de destino, livre-arbítrio, tá? Mas, saiba, livre-arbítrio, lei premente universal, certo? E o destino, Flávia, o que é? O destino do ser humano, na minha visão, que fique claro, o destino do ser humano é ser feliz. E é importante você entender isso, não existe outro destino. Porque se você for considerar destino como um fim, você vai chegar na morte, não é verdade? Então, qual que é o objetivo da vida? A morte. Então, a vida é a morte? Não, porque um anula a existência do outro. Então, se eu acredito na vida, eu preciso entender que a vida, ela é o processo. E a gente viu lá na primeira aula
que existem 3 níveis de conhecimento e que a gente fala muito de prazer e de se sentir satisfeito durante esse processo. Então, quando a busca do ser humano é encontrar o prazer, e cada nível que você vai subindo no seu autoconhecimento, você vai se sentindo mais satisfeito. Satisfação, prazer. Então, eu preciso ter prazer na vida. Eu preciso ter prazer de existir. Então, eu preciso ter prazer no fim, que é a morte? Não, eu preciso ter prazer no processo. Para ficar claro e para você fixar bem esse conceito. Imagina que você tem uma necessidade de comer um bolo de chocolate. Então, você tem necessidade de doce, você tem necessidade daquela textura, você tem necessidade daquele sabor. Então, você tem uma necessidade, certo? E aí, você aciona, compra um bolo, corta, coloca ele no seu pratinho. Então, você está então em direção a atender uma necessidade simplesmente sua que vai te satisfazer. E aí você pega a primeira garfada e põe na boca. E aí você saboreia, aí você degusta e você acha aquilo delicioso. Bom, se eu coloquei aquilo na boca, acabou, o que eu vou fazer quando acabou? Eu vou pegar o próximo pedaço. E aí eu vou me satisfazer de novo. E aí eu vou pegar o próximo pedaço. Enquanto tiver bolo, você estará se satisfazendo. Enquanto houver essa necessidade, você estará buscando satisfazer esta necessidade. Isso é vida. Porque o prazer está em cada garfada, não quando o bolo acaba. Quando o bolo inteiro acaba, que sensação que você tem? Acabou. E agora? E agora vai surgir uma outra necessidade, que vai te exigir uma outra ação. Então, você vai comprar um outro bolo, ou de repente você já se satisfez do bolo, agora você quer um salgado. E aí você vai comprar um salgado, e aí é o processo. Então, a vida, ela é feita de processos. Fechou? Então, se a gente entende que a origem dos seus problemas, a origem de qualquer coisa é elevar-se, tornar-se visível, aparecer, então a gente pode concluir que a origem dos seus problemas é você. É o fato de você não ter atendido uma necessidade sua. É o fato de você não ter se manifestado, não ter aparecido, não ter elevar, não ter se elevado. Que a conjunção verbal passou longe aqui, né? Bom, ficou claro? Porque se vocês não entenderem isso, vocês não vão entender mais nada daqui para frente. Isso aqui tem que estar muito claro. Então, percebe que a origem não tem nada a ver de algo que começa. A origem tem algo a ver com algo que precisa ser manifestado. E aí a gente já deixou claro na primeira aula, espero que vocês tenham entendido isso, de que você não é o seu corpo. Que você não tem controle sobre o seu corpo. Que o seu corpo ele é um meio para você elevar-se. É um meio para você tornar-se visível. É um meio para você aparecer. Você é quem, criatura? Responda para si, tá? Bom, aí se a gente está falando da origem dos problemas, da dor, nós precisamos então entender o que é a saúde. E saúde, olha que coisa mais linda a etimologia da palavra. Saúde vem do latim, salvus, inteiro, a salvo, intacto. Do sânscrito, sarvar, sei lá se é assim que fala, né? A gente já sabe que quer falar bonito, nem sei se é assim que fala. Mas significa inteiro, certo? Quando a gente fala então de saúde, de inteiro, de estar a salvo, o que é que tem que estar a salvo? O que é que você tem que proteger? Pelo que é que você tem que lutar? Pela tua essência, pelaquilo que você é. Então, eu gosto muito, de verdade, eu gosto muito do pensamento sobre o que nós somos, de que nós somos luz. Então, isso é uma coisa que eu ouvi, isso é uma coisa que me agrada, isso é uma coisa que desceu gostoso quando eu ouvi. Então, se você é luz, você precisa manifestar essa luz. E é por isso que você tem que lutar. As suas ações precisam ser norteadas para você mostrar essa luz. E ser luz não se trata de brilhar.
Ser luz se trata de iluminar o caminho dos outros a partir dos resultados que você obteve na sua vida e o exemplo que você deu ao chegar lá, ao se satisfazer. As pessoas, elas vão se satisfazer pelas mesmas coisas que você? Não. Mas quando você é feliz, automaticamente uma pessoa vai olhar para você e vai falar: cara, eu quero a felicidade dessa pessoa aí. Eu quero ter um relacionamento que faz eu me sentir tão satisfeito quanto ela. Eu quero ter uma vida profissional ou um trabalho e administrar todas as minhas coisas como ela. Quando você vai no espetáculo, por exemplo, assistir um balé, você admira a bailarina. E aí você gosta da bailarina. E por que você gosta da bailarina? Você gosta por conta do final? Ou você gosta do que ela representa? A disciplina, entende? Então, você reconhece os aplausos, mas você, inconscientemente, você está admirando o processo, a determinação, a disciplina, a delicadeza, a, o prazer que ela tem em fazer isso, por mais esforço que isso gere. É isso que você busca, por isso que o exemplo é tão importante, por isso que nós só mudamos o mundo através do exemplo, não tem outra forma de mudar. Porque se você fala para uma pessoa o que ela precisa fazer, e você não é essa verdade ou esse conselho que você está dando, você não tem autoridade, você não tem autonomia, a pessoa não vai acreditar em você. Entendeu a importância do exemplo? Então, quando a gente fala saúde, a gente fala de estar inteiro, de se sentir completo, de ter todas as suas competências, verdades, essências, todos os seus aspectos humanos usados para expressar a sua luz, a sua alma, o seu espírito, sei lá como é que você quer chamar isso, entendeu? Pouco importa isso pra gente aqui agora. O que importa é que saúde significa inteiro. E aí, quando a gente fala de holístico, a pessoa que ela trabalha com holístico ou que ela trabalha com terapia integrativa, ela vai olhar para você em todos os seus pilares: o físico, o emocional, o mental e o espiritual. Então, essa pessoa que trabalha como terapeuta holístico, ela está buscando a sua saúde. Ela está buscando trabalhar com que todos os seus aspectos estejam funcionais. Por quê? Qual que é a origem de qualquer disfunção? Quando esses 4 elementos não estão coerentes ou não estão integrados. Ou seja, eu penso uma coisa, eu sinto outra e eu faço uma terceira. Quando eu começo a criar esse tipo de desequilíbrio na minha vida e o que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço não está alinhado com o meu espírito, porque presta atenção, não é só sobre pensar, agir e fazer. Existe um motivo para você pensar, existe um motivo para você sentir e existe um motivo para você agir. Se você desconsidera o elemento origem, luz, espírito, você vai tornar isso disfuncional. Então, muitas pessoas às vezes falam: ai, Flávia, não, mas eu penso, eu sei que é tão certo, eu não consigo agir. Porque talvez você não esteja agindo por você. Você está seguindo o cartilho de outro. Você não sabe quais são as suas necessidades. Você ainda não entendeu aquilo que você precisa aprender. Você ainda não entendeu aquilo que você precisa ensinar. Então, você não está completo nas suas decisões. Você não está completo nas suas proposições. Fez sentido? Sensacional. Então, ainda falando sobre saúde, vamos entender o que é ter saúde. Eu falei sobre a origem da palavra, mas pela Organização Mundial da Saúde, né, definida em 1946, eles definem a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E ele complementa, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. Já vou explicar isso. A percepção do conceito de qualidade de vida também tem muitos pontos em comum com a definição de saúde. Nós já vamos entender o que é qualidade de vida, mas por que ele coloca aqui assim, não apenas como ausência de doença ou enfermidade?
Porque quando você tem uma doença, isso já se manifestou e esse desequilíbrio já se manifestou no seu corpo, é porque ele já começou antes. Ele começou no seu sentir, ele começou na sua mente, ele já veio de cima para baixo. Então, quando chega no corpo, é porque essa disfunção, esse conflito ou essa dor, ela já está se manifestando em você há muito tempo. Percebe? Então, talvez você diga assim: não, Flávia, eu tô saudável, eu não tenho doença, eu não pego gripe. Mas aí você vive ansioso. Então, as situações ao seu redor já começam a te dar sinais dessa desarmonia. Então, as pessoas não me valorizam, eu tô sempre sozinho, ou eu fico angustiado, ou eu sou perfeccionista demais, ou eu não durmo direito. E você não tem doenças, mas você já tem essas desarmonias. Você já tem relacionamentos que estão mornos, que estão desgastados, então você já começa a ficar cansado, vai perdendo a energia, porque você não sabe se socializar com o meio, você não aprendeu a dar e receber afeto. Você construiu crenças na sua cabeça. E aí é muito interessante eu voltar um pouquinho lá na aula 1, quando a gente fala dos níveis de autoconhecimento, porque como que eu identifico qual o nível de autoconhecimento que as pessoas estão, sem precisar fazer aquele teste? Porque vocês fizeram um teste, espero que vocês tenham feito o teste da aula 1, para vocês identificarem que nível que você está. Como que eu percebo isso sem precisar fazer aquele teste? Pela forma que ela fala. Então, quando a pessoa chega para mim e diz assim: eu sempre sou assim, ou eu nunca consegui, ou eu nasci desse jeito mesmo, entende? Quando a pessoa ela vem cheia de afirmações sobre si, eu sei que ela tá no nível camelo ainda. Eu sei que ela tá ali no nível 1. Por quê? Porque ela tá acreditando nas informações que ela absorveu ao longo da vida dela sobre ela mesma. Então, ela acredita nessas informações. Mas presta atenção numa coisa, lembra? Cara, informação é só informação. O fato de eu ter visto a imagem de um piano, eu posso dizer que eu conheço um piano? Eu sei a forma de funcionar de um piano? Eu sei por que tem aquelas cordas? Por que umas estão mais esticadas, por que não? Por que tem aquele pedal? Por que ele tem aquele formato de cauda? Então, o fato de eu ter visto a imagem de um piano ou ter visto alguém tocar um piano não me torna conhecedora daquele piano. Então, quando eu vejo alguma coisa, eu tenho a informação sobre essa coisa. Para eu entender e eu incorporar e conhecer e adquirir este conhecimento, eu preciso experimentar, eu preciso ver, eu preciso usar meus 5 sentidos. E o fato de eu ver alguém tocando piano não me torna uma excelente tocadora de piano. Mas olha como a nossa cabeça prega peças na gente. Vocês com certeza já tiveram essa sensação. É porque eu vi uma pessoa tocando piano e ela apertava o botão e saía um som maravilhoso. Nossa, então é fácil tocar piano. Então eu também sei. É só eu sentar lá e tocar. Aí vai lá você tocar. Aí você vai tocar o piano. E aí você vai ver que não é tão fácil assim. Que para você fazer aquela mesma melodia que você ouviu, faltam alguns elementos ali. Você precisa desenvolver alguma habilidade auditiva, você precisa treinar os seus dedos, você precisa treinar ritmo. Não é verdade? Aí você começa a interagir com aquele instrumento e aí você sabe o que é bom para mim, como é que funciona melhor. Eu gosto disso, eu não gosto, eu tenho habilidade, né? Meus dedos são compatíveis, não são? Quais são as minhas dificuldades? Na hora que eu sento no banquinho, eu tenho que colocar o banco mais embaixo, eu tenho que colocar o banco mais em cima, o que deixa confortável para eu... Aí eu tô adquirindo conhecimento. E aí eu começo a praticar. E aí na hora que eu experimento, eu vejo que eu não sei nada sobre aquilo. É por isso que a gente precisa experimentar. Inclusive os medos. Por quê? Se você experimenta o seu medo, você vai falar assim, sempre funciona assim. Nossa, eu não sei por que eu tinha medo disso, porque agora eu fiz, sobrevivi, não morri, aconteceu de repente às vezes o pior que eu achava que pudesse acontecer e eu vivi. E olha que interessante, eu tô aqui. Então você incorpora aquilo automaticamente, então você percebe que talvez eu não soubesse nada sobre mim em relação ao medo.
Porque se eu soubesse isso, talvez eu não tivesse medo. Fez sentido? Então, depois que você experimenta e você começa a tocar, aí você vai criar um objetivo. Peraí, mas eu quero tocar que tipo de música? O que que me agrada? O que que eu sinto quando eu escuto isso? O que que eu produzo através deste conhecimento, através deste instrumento? O que é que eu quero passar? Porque lembra, isso ainda é um meio. O conhecimento é um meio, o seu corpo é um meio, os seus relacionamentos é um meio, o seu dinheiro é um meio. Tudo é um meio para alguma coisa. E aí, depois que você toca, você vai ajustar, melhorar, você vai observar o mundo, você vai olhar outra pessoa tocando e aí você vai ver a pessoa tocando de uma forma completamente diferente de quando você viu a primeira vez aquela pessoa tocando. Você vai ver que, caramba, ela conseguiu fazer isso porque olha a habilidade que ela tem. Olha que lindo. Olha só, ela colocou o banco um pouco mais alto, então eu acho que é por isso que ela tem mais facilidade, ou ela treina todos os dias, e aí você desenvolve a sabedoria, a razão, que é aquele terceiro nível. Então você contempla, você reconhece, você dá valor a uma boa música, porque você fala, cara, não é fácil tocar um piano. Tem que ter muita dedicação, tem que ter muita disciplina, tem que ter muita integração, tem que ter estudo, tem que ter vontade, tem que ter sentimento, tem que ter objetivo. E aí você contempla, e aí você chega na fase da criança. Entende? Bom, então, voltando aqui, é só um parêntese, tá, gente? Só um pequeno parêntese. Bom, então, qualidade de vida. Então, o que é, de fato, qualidade de vida? Vamos entender o que é qualidade de vida. Ainda pela OMS, tá? Essa definição é da Organização Mundial da Saúde. Eles dizem que qualidade de vida é a percepção que o indivíduo tem sobre sua posição na vida dentro de um contexto dos sistemas de cultura, valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Eu li essa frase. Nossa, legal, agora eu sei o que é qualidade de vida. Agora vamos incorporar o conhecimento disso. Cara, olha, presta atenção. Qualidade de vida é a percepção sobre o que o indivíduo tem sobre si mesmo. Olha que fantástico isso. Então, o que é bom para mim? O que é saudável para mim? E o que eu aprendi por ser saudável? De repente, a minha mãe disse que ser saudável é tomar, sei lá, suco de limão todo dia de manhã em jejum, só que eu tenho um estômago meio irritadinho e para mim não funciona isso. Mas eu tive essa percepção e provavelmente eu vou usar isso. Percebe que sem o seu elemento essencial, sem você ser você, a sua percepção pode mudar? Eu vou dar um exemplo. Eu atendi uma vez uma pessoa que o sonho dela era morar nos Estados Unidos. E ela já tinha passado por vários processos para tirar visto e nunca dava certo. E aí, eu fiz a seguinte pergunta: por que é que você quer ir morar nos Estados Unidos? E a pessoa me respondeu: porque lá eu vou ter qualidade de vida. E aí eu perguntei: e o que é qualidade de vida para você? Aí a pessoa me respondeu: ter uma educação legal, ter segurança para os meus filhos, enfim, trabalho. E aí a pessoa definiu o que era qualidade de vida. E eu falei assim: mas você acha que você não tem essas coisas aqui no Brasil? Pronto, lancei a dúvida. E aí a gente conversando, a pessoa reconheceu, falou assim: é verdade, eu posso ter essas coisas aqui. E aí ela se deu conta que o motivo real dela querer ir para os Estados Unidos era muito mais fuga, era muito mais uma necessidade, ou muitas vezes desistir de si aqui e tentar lá. Só que se a pessoa não resolve o que ela precisa resolver aqui, se ela não entende o que é qualidade de vida, se ela não é capaz de construir essa qualidade de vida, porque ela nem sabe o que ela gosta, o que de fato é bom para ela e para a família dela, como é que ela vai construir isso em outro lugar? Ela vai ter o mesmo problema lá. Porque ela não sabe o que torna a vida dela qualificada para ela. Quais são as qualidades que eu preciso ter?
aqui para que eu seja feliz. Tem gente que precisa de uma casa de 5 quartos. Tem gente que chega para mim e fala, não, Flávia, eu só preciso de uma casinha de sapê na praia. E eu vou estar feliz, eu vou estar satisfeito. Ok. Então, o que é qualidade de vida para você? Então, tem a ver com a cultura e os valores. Aquilo que você aprendeu por valor. Aquilo que você aprendeu por cultura. E você aprende esses valores aonde, meus amores? Com o seu pai e com a sua mãe. Esses valores vieram do seu ninho. Só que se você veio de um ninho em que os seus pais não sabiam o que era bom para eles e eles foram seguindo a regra, você está seguindo a regra. Se eles não aprenderam a se satisfazerem e a serem felizes, você tampouco terá aprendido isso. Porque você está seguindo as regras que eles ainda fizeram. Então, sem autoconhecimento, você consegue cortar isso? Consegue, com autoconhecimento. Se conhecendo, sabendo das suas necessidades, que muitas vezes vai ser diferente das necessidades dos seus pais. Mas a gente vai se aprofundar nisso já já. Então, está nos quais os valores está inserido, programado, incorporado. Você acreditou, você reconhece aquilo como verdade. O fato de você ter tido um pai que te ensinou algo, não significa que esse algo que ele ensinou é o que vai te fazer feliz. E talvez o que ele ensinou não seja aquilo que de fato faz ele feliz. Porque, presta atenção, a criança, ela não aprende com as regras ou com aquilo que os pais falam e também não aprende com aquilo que os pais fazem. Porque a gente diz assim, né? Ai, não adianta falar, tem que fazer. E tem pais que fazem. Já atendi vários casos. Não, eu falo isso pro meu filho e eu faço isso. Aí eu pergunto pra ele, mas o que você faz te faz feliz? Aí ele, putz, falei assim, então você tá mentindo pro teu filho. Porque aí o seu filho vai olhar pra você e ele vai falar assim, poxa, meu pai, ele fala pra fazer isso e ele faz isso, só que isso não traz felicidade pra ele. Na verdade, isso que ele faz, às vezes afasta ele de mim. Então, eu não quero que ele faça isso, na verdade, no fundo, porque não faz ele feliz, e se ele não tá feliz, eu não aprendo o que é felicidade, logo eu não sou feliz. Então, por conta disso, eu não quero fazer isso. Agora, se o pai, ele sabe o que ele quer, se ele está norteado, ele sabe o que faz ele feliz, e ele aciona, e ele é feliz, e a felicidade dele traz felicidade para sua família, aí sim, essa criança vai entender o que é felicidade. Porque ele vai falar assim, agora sim eu posso imitar e seguir os passos do meu pai, porque isso vai dar bom pra mim. Entende? E também tem relação aos objetivos. Se você não tem objetivo, se você não sabe o que você está fazendo aqui, se você não sabe o seu sentido da sua vida, você não vai ter qualidade de vida. Você vai se cansar, você não vai ter prazer, você não vai ter energia vital para fazer aquilo que você diz que quer. Entende? Expectativas. Então, se eu tenho expectativas, é porque eu tenho uma necessidade. Percebe? Origem, necessidade, manifestar. Cara, é tudo ligado por padrões que se repetem. Porque se é uma necessidade premente sua, a vida vai dar um jeito de acontecer coisas para que essa necessidade seja atendida. Enquanto você não atender esta necessidade, aprender o que tem que ser aprendido e desenvolver o que precisa ser desenvolvido, esses padrões continuarão acontecendo. E preocupações. Então, eu me ocupo previamente com algo que eu imagino, que eu idealizo e que muitas vezes eu nem sei se faz bem para mim. Se eu tomo uma decisão baseado naquilo que faz bem para mim, eu vou me preocupar? Não. Eu vou ter ansiedade? Não, porque eu tenho certeza que aquilo vai me fazer bem. Porque eu sei o que eu quero, eu sei o que eu gosto, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Então, eu não vou me distrair. As pessoas que sofrem, elas estão se distraindo, elas estão fora da sua rota. E como o seu corpo ele foi construído para que você atinja esse objetivo, ele vai te anunciar que você está fora da rota. Ele fala, olha, amiga, isso aqui não tá te fazendo feliz, não tá.
tá trabalhando pelo motivo errado. Então vamos dar uma gripe pra você descansar, já que você não consegue ter coragem de descansar? Já que você não aprendeu a respeitar o seu próprio corpo, aquele templo que carrega você? E aí o seu corpo se predispõe a mostrar pra você as suas disfunções. Então aí você não tem qualidade de vida, você não tem saúde, e aí você voltou para a origem dos seus problemas, que é você. Show? Bom, quando a gente fala então sobre qualidade de vida, nós estamos falando de, como a gente viu anteriormente, nós estamos falando sobre expectativas, percepção, aquilo que está inserido na gente, as nossas necessidades, o nosso eu, nos nossos sistemas de valores, né? Então a gente já falou na primeira aula sobre essa questão dos valores, do sistema de valores, do seu eu, né? Falamos bastante disso. Então, você precisa entender que quando você nasceu, você veio já com um eu, com uma necessidade, com um objetivo, e aí você escolheu a família que você precisaria, guarda essa palavra, você precisaria ter para mostrar para você as suas necessidades. E baseado nas necessidades que essa família vai mostrar para você, e ela vai mostrar para você porque ela também tem essas necessidades, então a gente se une pela semelhança, nós nos atraímos pelas nossas dores e as nossas necessidades. Aí você vai então aprender sobre o que te falta. E aí, gente, eu preciso dizer para vocês o que significa a palavra família, mas eu vou tomar minha aguinha aqui antes, porque vocês não vão gostar de saber. Então, o que é família? Na etimologia, quando você vai procurar pela etimologia, não, antes de falar da etimologia, o que você pensa sobre família? Nossa, família é tudo, família é a primeira sociedade que se forma. Ah, família é uma coisa pelo qual eu luto, que eu prezo, tá em primeiro lugar. Aí quando a gente vai na etimologia, a gente vê que a família ela veio de uma origem para explicar as pessoas que moram debaixo de um mesmo teto. E quando surgiu essa terminologia, eles falavam dos escravos. Então, todos os servos e escravos que estão sobre o meu domínio, domo, que estão sobre o meu domínio, pertence à minha família. E aí, incluindo mulher e filhos. Mas, contextualmente, quando surgiu, falava sobre servos, falava sobre escravos. Então, quando a gente diz que nós pertencemos àquela família, nós estamos submetidos às regras, aos valores, às ordens daquela instituição, família. Então, talvez não seja tão bonito assim a palavra família. Claro que, não, Flávia, mas para mim, o conceito que eu dou para a palavra muda o significado da palavra. A palavra em si, ela carrega uma energia, certo? Ela carrega uma energia. E por mais que você veja aquilo de uma forma específica, ela tem o seu sentido no inconsciente coletivo. Ela carrega a energia daquela palavra. Quando a gente fala que você é do signo de Gêmeos, de Aquário, de qualquer coisa, carrega essa energia. Existe a razão de ser daquilo, percebe? Então não é porque você não sabe que aquilo não interfere em você. Se você entra em um ambiente com uma sala completamente vermelha, você não sabe que o vermelho te dá raiva, por exemplo, mas você começa a ficar extremamente irritado. Se você fica muito tempo diante de uma parede vermelha, um lugar completamente só com coisa vermelha, isso vai te dar impaciência, isso vai mexer com você. Aquilo que você vê, aquilo que você sente, aquilo que você ouve te afeta mesmo você não tendo consciência daquilo. Neurologicamente, isso é comprovado.
Porque o seu cérebro, ele absorve milhares de informações. Você está prestando atenção agora no que eu estou falando, de repente na minha make maravilhosa, de repente nos meus cabelos brancos, ou nos gestos que eu estou fazendo com a mão. Mas tem todo um cenário aqui atrás, que o seu cérebro também está captando, apesar dele não estar processando. Aí, de repente, você vai ver, fé, paz, vida. Aí você vai falar assim, nossa, mas eu já conheço isso. De algum lugar. Porque isso foi registrado. Mas ele não foi dado foco, porque você não tem essa capacidade, o cérebro não tem essa capacidade de dar foco a todos os elementos que ele absorve. Então, você é afetado por coisas que você nem imagina? Sim. Você é afetado pelos astros? Sim. Você é afetado pela posição da lua? Sim. Mas você não tem consciência disso. Um exemplo meio bom, quando a gente fala de astrologia, é o Mercúrio retrógrado. Gente, Mercúrio retrógrado é uma coisa fantástica. Porque você começa a perceber que coisas começam a acontecer em tudo que se relaciona com comunicação. Coisas do tipo problemas. Então, é celular que quebra, aí você vai fazer uma videoconferência, falha, a internet cai. Sabe os negócios assim? Ou você vai falar, você tem mais dificuldade de falar, parece que a tua boca não tá coerente com aquilo que você tá pensando. E você tá esquisito. E aí, de repente, você fala, putz, Mercúrio retrógrado. Eu tenho muita influência sobre isso, porque assim, eu sou geminiana e Mercúrio é o planeta que rege o signo de Gêmeos. Então, eu fico meio esquisita. E eu percebo isso, eu falo, eu tô esquisita, tal. Não é que eu fico assim olhando, Mercúrio retrógrado, eu vou ficar esquisita. Então não é um sugestionamento. Não, eu realmente fico sem saber que tá Mercúrio retrógrado. E aí eu vou pesquisar, de repente eu vejo Mercúrio retrógrado. Eu falo, olha só. Então, tem influência? Tem. Se você tem consciência daquilo, aí você tem controle sobre aquilo, certo? Então, se eu sei que vai ser mais difícil ou que vai ser um processo de mais desafio a fala, eu vou ter que me planejar melhor, eu vou ter que estudar. Então, eu consigo passar por esse processo consciente de forma leve. Percebe? Assim, para tudo na vida. Se você pega qualquer coisa que está no seu inconsciente, torna consciente, você começa a ter controle sobre isso. Se você não tem controle, isso age através de você de qualquer forma. Não é porque está inconsciente para você que aquilo não te afeta. Inclusive, aquilo muitas vezes é o que faz você tomar decisões erradas. Legal, né? Então, quando você nasce, você vem para uma família. E aí, só mais um parêntese aqui, quando a gente falou essa questão do escravo, né? Quando a gente fala de dependência emocional, percebe que agora faz muito sentido quando você entende o conceito de família? Porque eu dependo das regras de alguém, eu dependo que alguém diga o que eu preciso fazer, eu dependo de que alguém aprove aquilo que eu tô pensando em fazer para saber se aquilo tá certo ou não. Então isso é dependência emocional. Por quê? Porque você não construiu a sua própria família, seu próprio núcleo, suas próprias regras, seus próprios valores. E lembra que eu falei? O processo de autoconhecimento, ele precisa do outro para acontecer, mas ele é um processo individual. A individuação, ela conta com a tua essência. Então, você tem o seu eu, aí você começa a interagir com o seu primeiro núcleo, que é a família. Então, você começa a construir os seus valores, a sua cultura, as regras, a partir da família. Então, você interage, primeiramente, com a sua família. Isso tem um peso. E aí, o resultado daquilo que você experimentou aqui com a sua família, existindo, tendo um eu. Então, não é assim que, eu entrei na família e agora eu sou essa família. Você continua sendo um indivíduo pertencente a esta família, com essas regras, com essas necessidades. E aí, você é atraído para o seu papai e para sua mamãe de acordo com as mesmas necessidades. E presta atenção, não é porque você faz diferente do seu pai ou da sua mãe que você não tem a mesma necessidade que eles. Mas também vamos falar mais disso daqui a pouquinho. Entendeu? Então você tem o seu eu, com as suas necessidades, com o seu objetivo de vida, com o seu caminhar. E aí você cai numa família que tem as mesmas necessidades. E eles vão mostrar para você essas necessidades, porque provavelmente eles também não têm essas necessidades atendidas. Então o que eu percebo? Que as pessoas
dentro de uma família, geralmente nesse processo, elas primeiro aprendem o que não é, para depois aprender o que é. A família, por mostrar as suas necessidades, porque elas têm essas mesmas necessidades, isso vai te gerar insatisfação. É quando você vai discordar da sua mãe, é quando você vai discordar do seu pai. Porque você fala assim, não, mas você tá fazendo errado. Porque lembra, a gente precisa do outro para ver. E o outro fala, não, mas é assim. Aí você vai e acredita que é assim. Então, eles aprenderam a viver com uma falta e eles te ensinaram como a viver com essa falta também. Então, você é fruto disso. Mas você tem a possibilidade a cada momento de entender a necessidade e fazer diferente? Sim. De não conviver com essa falta? Sim. E aí, quando você atende a sua necessidade, você também ensina a sua mamãe e seu papai como é viver uma vida sem aquela falta? Sim. Aí você cura o sistema. Existindo e realizando aquilo que você precisa realizar dentro de você. E aí nós temos uma terceira esfera que essa família está inserida, que é o social. Então, a sua família, ela vai interagir de acordo com as culturas da sua cidade, do país que você vive, deste planeta. Então, nós estamos inseridos em vários sistemas, percebe? Se você aprende o que precisa ser aprendido dentro da sua família, que é a parte mais difícil do nosso processo vida, porque a gente está falando de seres com necessidades iguais à nossa, se você aprende a preencher essas necessidades em você por meio da sua família, você vai para o social completo. Porque lembra, qual que é o objetivo, né? O que é ter saúde? É estar completo. Então, se você vai para o social, você entrega, você oferece aquilo que você precisa oferecer, você ensina o que precisa ensinar, você aprende o que precisa aprender. Porque você já entendeu isso dentro da sua família, que é o melhor lugar para você entender isso. Certo? E o contrário também é verdadeiro, então presta atenção. Você é fruto do resultado da sua interação com a tua família e com o social. Aquele macro tá dentro de você também. Então, assim como tem lugares que não come a vaquinha, porque respeita, porque é sagrado, e a sua família fazia isso, logo você faz isso também. Mas aí existe um outro núcleo, uma outra construção, uma outra combinação que vai ser o oposto. Minha família era do churrasco. Por quê? Porque aqui nessa sociedade não tem problema nenhum a gente matar carne para comer. E aí, pronto. Eu sou fruto disso. Então, quando a gente olha essas bolinhas, a gente parece que elas são coisas isoladas. Parece que assim, ó, eu sou uma coisa, minha família é outra coisa, o social é outra coisa. Quando a gente pega essa bola e a gente expande ela, a gente percebe que isso é um espiral. Então não está separado, uma coisa está interligada com a outra. Então aquilo que eu recebo do ambiente está inserido da minha família e me compõe. Aquilo que eu sou, eu ensino para minha família, eu entrego algo para minha família e aí eu também entrego algo para o social. E o resultado dessa entrega forma o meu eu. Essa experiência humana. Esse processo de aprendizagem. Então, você entendeu que isso aqui é um espiral e que uma coisa está conectada com a outra? E isso não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso foi Lowen. E Lowen trouxe o seguinte diagrama para a gente entender isso. Olha que interessante. Então, aqui tem o ambiente, aqui tem os seus processos corporais físicos, certo? Então, é aquela primeira interação que eu tenho com o ambiente, é o meu processo de informação. Através dos meus olhos, através do meu corpo, através do meu corpo, eu interajo com o ambiente. Se o ambiente está frio, o meu corpo, ele percebe esse frio. E aí eu tenho que tomar uma decisão. Pegar uma blusa, um cobertor, me acolher, certo? Então, se eu aprendi o que é frio, isso vai me gerar uma emoção, um sentimento. Um desconforto, uma ansiedade, entende? Então, eu sinto que aquilo não está harmônico, que não está que não está funcional em relação ao ambiente. Então, o meu corpo ele precisa estar adaptado àquele ambiente. Se o ambiente está muito calor, eu preciso arrancar as roupas.
Se o ambiente está muito frio, eu preciso botar roupa e eu preciso me aquecer. E tudo isso vem por conta por uma emoção. E aí eu tenho o que eu penso sobre isso. Peraí, por que eu tô sentindo esse desconforto? Será que é porque tá frio? Tá frio. E o que eu tenho que fazer quando eu tô frio? E aí você constrói essa, é, essa ação. Você faz uma construção na sua mente. E aí você tem o seu eu. Então, qual que é a minha necessidade de equilíbrio dentro desse processo? Então, eu vou manifestar no ambiente essa necessidade do meu eu, do meu ego. Então, eu vou, a partir do ego, eu vou colocar que é aquilo que eu sou, que é a minha necessidade. Então, a minha necessidade de equilíbrio, de harmonia, de estar completo. E para eu estar completo, eu tenho uma programação, eu tenho um tipo de pensamento, eu sinto algo por isso, porque partiu de uma necessidade. Isso vai ser manifestado através do meu corpo, que é o meio para o ambiente. E aí a gente tem um processo oposto. Então, assim, eu tenho do meu ambiente para o corpo, para a emoção, passando pelo pensamento, chegando no eu e naquilo que eu reconheço por eu. Então, através do ambiente, eu tenho um conceito de quem eu sou, através dessa interação. Então, o ambiente alimenta o meu eu e o meu eu alimenta o ambiente. Ficou claro? Então, perceba que é troca. Quando a gente fala sobre dar e receber, é isso. Ai, Flávia, eu não sei o que eu tenho que dar, tá faltando eu. Flávia, eu não sei quem eu sou. Vai para o ambiente, você se relaciona que você vai descobrir. Flávia, eu não sei o que eu preciso. Interaja. Você vai ver o que falta. Você vai ver o que você tem de mais valor. Você vai ver das suas competências que muitas vezes você não dá valor. Percebe? Então, é os dois acontecendo ao mesmo tempo, que representa também aquela imagem do espiral. Dar e receber. A troca. O seu eu. E quando a gente fala, aqui ó, deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala desse espiral, olha que interessante. Quando a gente fala de chakras, quando a gente fala da sua composição energética, o seu coração, ele é o centro dos 3 chakras superiores, que é o espiritual, tem a ver com a sua tríade, e o coração e os 3 de baixo, eles formam a quatríade. Não precisa entender isso, tá, gente? É só uma informação. Mas o que eu quero dizer é que o coração, ele é justamente esse meio, essa junção. É o resultado, é o que faz o seu eu. Lembra que eu falei, você põe o eu aqui quando você coloca... Você põe a mão aqui quando você fala eu? Você não fala, eu sinto muito por conta disso. Né? Não, você fala eu. É automático, o seu corpo sabe disso já. Ele sabe onde é que tá o seu eu. Flávia, tá dentro do meu coração? Não, gente, isso é uma representação simbólica. Mas eu quero que vocês entendam isso, que o seu sentir, o teu coração, ele pulsa por um motivo. Ele está pelo seu sistema e pelo seu objetivo de vida. Sabia que no coração é um lugar que tem menos propensão a você ter câncer, por exemplo? É raríssimo quando isso acontece. Geralmente, quando chega no coração, foi outro órgão que foi afetado. Por quê? Porque se você for entender o conceito de câncer, uma vez eu fiz uma live sobre isso, mas não vou aprofundar sobre isso agora. Mas o câncer, ele é uma própria manifestação dessa disfunção, de que você está fora da rota. Existem vários motivos, existe um processo, você entende a fermentação, você entende que uma célula deixou de, quis dar seu grito de liberdade. E aí essa célula ela quis mostrar que, não, eu sou sozinha, eu dou conta sozinha, só que eu não dou conta sozinha. Aí eu vou me consumir da energia de uma outra célula. Eu passo por um processo de fermentação e eu me alimento de mim mesma. E aí quando acaba tudo que eu consumi de mim mesma, eu vou querer consumir do outro. Só que para eu consumir do outro, eu preciso convencer o outro que essa dor existe, que essa disfunção é real. Aí a gente vê os problemas da sociedade, é isso. Quando a gente fala que o ser humano é o câncer do planeta, é isso. Profundo, filosófico, não vou me aprofundar nisso, tá? Mas a gente vai falar isso em outras aulas. Mas quando você entende que o câncer é fruto de uma célula que resolveu se dividir errado, por acaso, que a gente sabe que não existe,
ela vai querer convencer as outras células a parar de funcionar. Então, ela vai tornar essas células disfuncionais. O seu coração, ele tá aqui por você. Ele luta pelo seu sistema. Ele é o incorruptível do teu processo. Então, quando ele observa todo esse processo, que é quando o câncer já está completamente manifestado, aí ele fala, realmente agora não tem mais razão de eu continuar funcionando, porque está tudo corrompido. Não existe mais função, não existe mais harmonia, não existe mais o dar e receber aqui. Mas enquanto existir, ele tá lá pulsando. Então não tem como ele ser atingido se ele é a razão da união e da harmonia. Sendo que, simbolicamente, o câncer ele representa uma célula que resolveu se tornar disfuncional e parar de dar e receber por meio. É isso que acontece com uma célula cancerígena. Entendeu? Cancerosa. Agora não sei como é que fala. Enfim, profundo, complexo, mas faz sentido, tá? Bom, a Ilon, então, ele colocou esses dois processos. Então, do meu eu manifesto no ambiente e a minha interação manifestada através do no meu ambiente vai aprender com o ambiente que vai alimentar, então, o meu eu de novo. E aí, ele falou assim, então, o que é o eu? Cara, é essa bola aqui, a integração do seu eu manifestado e aquilo que você aprendeu com essa manifestação. Ah, conhece essa imagem? Conhece essa? Conhecimento sempre existiu, gente. A gente só não teve olhos para ver ainda. E isso tem a ver com as 3 esferas? Tem. Então, aqui, quando Leonardo da Vinci, gênio, fez esse desenho, ele estava falando da figura nua e perfeita de um homem. E quando a gente fala do que é ser um homem, o homem ele é sempre colocado como um ser capaz de raciocinar, de criar, capaz de ver as diferenças, porque ele tem eu. Um cachorro ele não tem eu. O ser humano ele tem eu. Então ele não só aceita essas diferenças, como ele aprende com elas. Então o ser humano top dos top das galáxias é aquele que aprende com o meio. E ele aprende com o meio o quê? Sobre si. Olha, porra. É lindo, gente, conhecimento. Ah, eu sou a resposta. Você é a resposta? Claro que você é. Você é a origem. Então, quando a gente fala de adulto saudável, o próprio corpo explica. Então, isso aqui foi uma construção adaptada do evento Lógica da Vida, que o qual o corpo explica e o Elton fundou e criou. Então, é um conceito. E por que eu falo que é adaptado? Porque ele diz que para a gente identificar o que é um adulto saudável, eu preciso de 3 pilares, que é a sua saúde física e mental, relacionamento e dinheiro. Porém, com essa minha base filosófica e com todos esses conceitos que eu estou trazendo para você, o que é que eu entendo por um adulto saudável? Minha percepção. Dá para a gente considerar só uma pirâmide? Não, a gente precisa considerar um invertido. A gente precisa considerar aqui a razão de ser. Então, eu não gosto do conceito de lógica da vida. Eu gosto do conceito da razão de vida, da razão de existir. Razão é resultado, pela matemática, que eu nem sou tão boa. Mas esses conceitos, né, lógicos, para mim, faz sentido, né? Então, perceba então que são 2 triângulos unidos, baseado no Lowen, aonde existe o seu eu, aonde existe o seu ambiente, aonde existe a forma que você interage com o seu ambiente e aonde interage o valor e o porquê e o motivo. Então, se eu aprendo o valor, o poder, o objetivo, a ambição, a conquista, o ter para ser, o que é que eu preciso ter? Matéria? Até pode colocar matéria por enquanto, no nível de conhecimento que você tem. Mas o ter para ser é ter valores, competências, habilidades. E que muitas vezes você tem, mas não desenvolveu.
Então, eu preciso desenvolver o meu ser completo? Sim. Então, eu preciso ter ações? Preciso ter ações para ser. E quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de entender o que é o amor. O dar e receber, o amar sem condições, o amar sem comparação. Nós precisamos entender o pertencimento, precisamos nos sentir acolhidos, precisamos ter expectativas. Lembra a qualidade de vida? Ter expectativas, nós precisamos ser para ter. Só que se a gente faz um triângulo só, se você monta 3 engrenagens, apenas as engrenagens elas travam, certo? Então tem uma rodando para um lado, aí para ela equilibrar aqui, ela gira para um lado, esse aqui gira para o outro, aí eu tenho uma terceira, se eu coloco uma terceira aqui, esses 2 processos travam. Então eu preciso de um quarto elemento, e esse quarto elemento é o espiritual. Então, aqui não são 3 engrenagens, são 4. Porque, lembra? O agir, o sentir, o pensar e o ser, que é você, que é a sua razão de vida, que é porque você está aqui. Então eu preciso de 4 elementos para ter qualidade de vida, para conseguir acionar, para conseguir fazer o que precisa ser feito. Entende? Então eu tenho aqui a minha razão de ser, eu tenho um ambiente, esse ambiente ele precisa me dar prazer e merecimento, e quando eu falo de merecimento eu falo de valor. Eu sou merecedor disso? Se você questiona se você é merecedor de alguma coisa ou não, você não tem valor. Ou os seus valores não são seus. Então, o que gera as disfunções? Se eu tenho um problema financeiro ou se eu tenho um problema de relacionamento, os dois estão relacionados com valor. Os dois estão relacionados com valor. O dinheiro, guarda isso, é uma energia de valor e é um meio para. Para quê? Para o teu eu se manifestar nesse ambiente. Entendeu? É uma energia de valor. Se eu valorizo as minhas competências, se eu, por valorizar as minhas competências, eu desenvolvo as minhas competências, eu aprendo coisas, eu incorporo coisas, eu ensino coisas e eu entrego essas coisas que eu aprendi para o meio, o valor vem até mim. E aí a gente resolve o seu problema financeiro. Se eu sei o valor que eu tenho, se eu sei o porquê de todas as mulheres do mundo, meu marido me escolhe, porque relacionamento é uma escolha, então ele me escolheu. Se eu sei o porquê, se eu sei o motivo, se eu sei isso, claro, eu não vou ter desconfiança, eu não vou ter ciúme, eu não vou ter. Porque eu sei o porquê ele me escolheu. Porque eu tenho essas qualidades. Mas eu tenho essas qualidades e eu entreguei essas qualidades para ele. Porque se eu não entrego, aí eu vou ficar insegura. Porque ele não sabe quem eu sou. Então, se eu não entrego tudo que eu tenho de melhor no relacionamento, eu não vou ter o melhor que o relacionamento pode me oferecer. Se eu não entrego o melhor de mim para o mundo, eu não vou ter aquilo de melhor que o mundo tem para me oferecer. Tá fazendo sentido? Percebe como tudo é sobre dar e receber? E que dar e receber é a mesma coisa? Porque se eu recebo algo, foi porque eu dei. E se eu dou algo, eu já recebi aquilo só por ter dado. Se eu dou amor, é porque eu tenho amor em mim. Então, se eu dou amor, eu amo. Então, antes de dar, eu já tive. Lindo, né? Uau! Ah, vamos tomar a nossa água. A nossa água benta. Então, a sua razão de vida tá aqui, ó. A sua saúde tá aqui, ó. Você ser completo tá aqui, ó. E aí, existe um processo para você chegar, porque você nasceu numa família com necessidades parecidas com a sua para mostrar a sua necessidade. Então, existe um processo de um como tudo isso acontece. E quando a gente fala de como tudo isso acontece, a gente precisa entender o seu processo
histórico, aquilo que você aprendeu, aquilo que você construiu e que faz você ter a percepção de vida que você tem hoje. Por exemplo, se eu vim numa família onde o pai ele era às vezes alcoólatra, ou às vezes ele não tinha muito dinheiro, ou ele perdia emprego, não parava em emprego nenhum, ele não foi um bom provedor. O que na minha cabeça passa? Os resultados que isso teve para mim, na minha primeira infância. Então, isso me gerou medo? Isso me gerou traumas e traumatizações? Isso me gerou dor? Isso me gerou raiva? Isso me gerou tristeza? Então, dependendo daquilo que eu aprendi sobre o masculino, eu vou para a vida com essa visão de mundo. Aí, se eu vou pra vida com essa visão de mundo e alguém chega assim, ai, mas meu marido é tão maravilhoso, não sei o que lá, e a outra pessoa que passou por isso, eu falo assim, você vai ver que logo, logo começa. Ou então, é o único, porque todo o resto do mundo não é assim, deu sorte. Já ouviu pessoas falando isso? Porque é o que ela reconhece. Então, dependendo daquilo que você aprendeu com o seu papai e com a sua mamãe, então até na sua primeira infância, você tá só aprendendo. Você tá só absorvendo o que é felicidade, o que é amor, o que é poder, o que é ambição, o que é disciplina, o que é valor. Você tá aqui só aprendendo. Aí você vai pra vida e você vai pra vida aprendendo manifestar aquilo que você aprendeu junto com o teu eu. Só que se o seu eu tem um sentido que é ser feliz e você aprendeu coisas que não te levam para cá, que te levam para qualquer outro caminho, você vai afetar a sua vida financeira e você vai afetar a sua forma de se relacionar com as pessoas. Você vai se relacionar com as pessoas por dependência. Ou você não vai se relacionar com as pessoas com dependência com seus pais. Você não foi capaz de criar suas próprias regras. Então, o que seria ter pais saudáveis? Pai saudável é quando olha para uma criança, vê a habilidade dela e ajuda ela a desenvolver. Mesmo que ela não entenda aquela necessidade daquela criança. Então, vamos supor que você é uma pessoa mais fria, mais quieta, que não gosta muito de interação social, que você gosta de ficar na tua, entende? Aí você tem um filho que vem como grudento, carinhoso, que quer a sua atenção o tempo inteiro, que quer brincar com você. E aí você fala, cara, eu nem entendo essa necessidade dele. Mas talvez você inconscientemente tenha essa mesma necessidade dele. Só que você aprendeu a viver sem essa necessidade. Aí você fala, cara, não sei por que você precisa tanto disso. Porque eu até preciso, mas eu aprendi a viver sem. Eu aprendi a viver isolado, eu aprendi a viver com falta. Então, não entendo. Então, você precisa entender que a vida é isso mesmo. E aí, pá, cortou uma habilidade daquela criança, uma necessidade. E é assim que a gente vai transmitindo através de sistemas as mesmas dores da nossa linhagem familiar inteira. Fez sentido? Então, o pai saudável é aquele que ele vai respeitar. Cara, eu não entendo. E eu falo sempre que muitas vezes não se trata só dos pais ensinar os seus filhos. Muitas vezes se trata dos pais aprender com os filhos. Porque tudo é troca, tudo é dar e receber. Aí, às vezes, eu chego a atender pais que falam assim, Flávia, eu quero ser uma mãe melhor, eu quero dar mais atenção para o meu filho, eu quero conversar com ele, eu quero brincar com ele, aí eu saio até mais cedo do trabalho, mas quando a gente tá junto eu não sei o que fazer, eu entro em pânico, porque ele quer brincar e eu fico desconfortável, porque eu não aprendi a brincar. O meu filho bem abraçar, mas é que eu nunca recebi abraço antes. Óbvio que vai ser desconfortável. Percebe? Porque ele quer isso e eu não entendo isso que ele quer. Ou ele quer ficar sozinho na dele, porque ele veio com isso. E eu sou a carentona, a dependente emocional, aquela que, nossa, família. Aí eu vejo meu filho querendo se isolar, pronto, não, que ele é esquisito. Ah, meu filho é esquisito, ele quer se isolar. E talvez ele esteja falando pra você, olha, você precisa aprender a ficar mais sozinha. Você precisa ter solitude. Então, a gente tá falando de um sistema. Dar e receber, ensinar e aprender e ensinar.
Então, aprenda com seu filho. Talvez tenha coisas muito importantes que falam justamente sobre as necessidades que você tem e nem sabe. Então, quando a gente fala de pais, nós estamos falando que eles têm 5 funções importantes para a vida de uma criança, que é cuidar, proteger, ensinar e impulsionar para a vida. Quando os pais cumprem essas funções, entendendo e compreendendo aquele ser, as necessidades daquele ser, aí ele está cumprindo a função corretamente. Porque muitas vezes os pais acham que cuidar é dar banho, dar comida, deixar tudo em cheirosinho e não fazer mais nada. Isso não é cuidar. Cuidar é cuidar das emoções e do desenvolvimento daquela criança. Quais são as suas necessidades? Emocionais, inclusive. Quais são elas? Ai, mãe, eu quero criar. Então, eu preciso dar ferramentas para essa criança criar. Gente, eu tenho todos os tipos de filho em casa. Todos os tipos. Eu tenho a esportista que, gente, ela pulava na cama, em cama elástica, desde da minha barriga, eu acho. E aí, eu coloquei ela na ginástica. Mano, a bichinha tá feliz. Ela tá dedicada. Ela nunca gostou muito de estudar, não era a praia dela, mas quando ela entrou na ginástica, você precisa ver a disciplina que a menina desenvolveu. O respeito, o tenho que ir, e ela faz em casa, porque é uma coisa que ela ama. Eu tenho uma outra que, cara, é artista, entende? Ela tem um esquizoide aqui, assim, da forma que ela vê as coisas, ela cria tudo. E ela é aquela que vai estragar meus pregadores, que ela vai pegar o rolo de papel filme e vai gastar inteiro, ela vai tirar o rolo do meio do papel higiênico para usar, para fazer alguma coisa para ela, que ela vai criar roupa de boneca com papel. Então eu preciso ter esses materiais para ela em casa. Eu gosto disso? Não. Não do jeito que ela precisa. Eu gosto de criar, gosto, mas eu gosto de criar onde? No computador, Ctrl+C, Ctrl+V, é a minha forma, eu gosto. Todos os posts que eu faço questão de fazer. Essa apresentação eu faço questão de fazer. Porque eu gosto, eu amo e eu sou boa nisso. E quando eu termino eu falo, caraca, nossa, ficou da hora, que legal. E é a minha forma de criar, ela precisa do processo manual dela. Eu não consigo pintar uma caixinha com pincel, entende? Não consigo, me dá ódio, porque eu começo a pintar aquela porcaria e eu quero que fique de um jeito, começou a ficar diferente daquilo que eu queria, que eu já quero pintar de branco de novo. Eu gosto do Ctrl+C e do Ctrl+V, entendeu? Por quê? A minha forma de criar é construindo, é fazendo, é voltando, é experimentando coisas novas, colocando imagem. Então, a minha forma de criar, eu não consigo visualizar uma criação na minha cabeça antes de fazer. Eu só construo fazendo. Eu sei o que eu quero sentir, porque eu sou muito oral. E aí, eu quero que você sinta determinadas coisas a partir daquela imagem, daquele texto, daquelas cores. Então eu vou testando, eu falo, não, a pessoa não vai sentir isso ainda não. Aí eu vou pegar, não, é isso aqui, ó, essa imagem vai fazer a pessoa sentir aquilo que eu quero que ela sinta. Agora sim, fechou a imagem. Eu não consigo visualizar antes, entende? A minha forma de criar é assim. Mas vocês vão entender isso sobre traços de caráter na terceira aula, que vocês nem imaginam. Então vocês, olha só, se eu tô fazendo essa construção com vocês antes, é porque eu vou falar de traços de caráter diferente do que vocês já ouviram por aí. Então estejam preparados, porque a gente vai falar de coisas diferentes sobre os traços de caráter, tá? Então a gente vai ter que desaprender algumas coisas para aprender coisas novas, como eu falo desde a primeira aula. Então, se os seus pais cuidaram, proveram aquilo que você precisava para se desenvolver como ser humano, protegeram, não deixaram ninguém macular, não deixaram ninguém falar assim, isso é inútil. Ah, porque pro resto do mundo é inútil. E você tem que ser o pai que vai falar, não é filho, cara, é uma coisa brilhante, é que o mundo ainda não tá entendendo. Desenvolve isso que aí eles vão entender. Não seja um mundo contra o seu próprio filho, entende? E aí você vai ensinar. Você vai ensinar o quê? Você vai ensinar para o seu filho a buscar aquilo que ele precisa, não aquilo que você precisa. Entende? Você vai ensinar o seu filho a obter os resultados dentro do caminho dele. E aí você vai ser exemplo de você. Eu não quero que você faça igual a mim, filho.
Mas eu quero que você chegue no mesmo resultado. Olha só, eu não parei. Eu sabia que o que eu precisava para ser feliz era isso, e eu fui lá, e eu estudei, eu me desenvolvi, eu fiz tudo isso. Então faça igual. Fazer as mesmas coisas que eu fiz? Não. Fazer as coisas que você precisa fazer para chegar na felicidade que foi onde eu cheguei, que é o destino do ser humano. Certo? E impulsionar para a vida é isso. Vai! Voa! Sabe? Joga do ninho. Vai viver, você tem asa. Acredita no seu filho que você tem, que ele tem asa. Deixa ele usar as asas dele. Porque senão você olha pro seu filho como, ai, eu não preciso cuidar dele, ele é tão frágil, ele é tão. E ele se torna um adulto frágil, ele se torna um adulto imaturo, ele se torna um adulto sem autoridade, sem autonomia, sem nome. Servo de você. Servo das suas regras. Servo das suas necessidades emocionais. E aí, se ele fica servo de você, ele não serve para nada pro mundo. Porque ele não desenvolveu o que ele precisava desenvolver. Essa hora que as pessoas me xingam. Que fecha a cara. Lembra que eu falei da resistência do ego, hein? Se tá doendo aí, porque é verdade. Presta atenção. Beleza? Então, a criança, ela veio para aprender o que é felicidade com os pais. Se os pais não são felizes, ela não aprendeu o que é felicidade. E aí, ao invés dela pegar a bicicletinha dela aqui e seguir a vida e encontrar uma pessoa e construir o seu próprio núcleo e caminhar e se relacionar e com a ajuda dessa pessoa manifestar o seu valor para que ela cumpra uma função no mundo e para que ela seja feliz, ela fica vivendo aqui, ó. Ela continua andando de costas para a vida. Então imagina uma pessoinha aqui, ó, que é com essa bicicletinha virada, continuando olhando para os pais, enquanto que a vida dele, a função de vida, o sentido da vida dele está aqui. E ele ainda acha que o sentido da vida dele ainda são os pais, ou as coisas que os pais ensinaram. Quando você... Desculpa, gente. Nossa. Então, quando você entende isso, você começa a ter consciência e controle da sua vida. Os seus pais, eles precisam te ensinar especificamente a ter consciência e controle da tua vida. Mas, guarda o que eu vou falar aqui. Que eu acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir isso muitas vezes. Ninguém ensina o que não sabe e ninguém dá o que não tem. E aí a gente começa a entrar numa outra questão. Seus pais, eles eram adultos saudáveis? Não, então eles não te ensinaram a ser saudáveis. Eles fizeram o melhor que eles puderam? Com toda certeza do mundo. Eles fizeram o que eles deram conta. Eles fizeram o que dentro da história deles, eles conseguiram fazer. Mas faltou alguma coisa para você? Faltou. E essa coisa que faltou, era obrigação deles te dar? Não. Necessariamente. Mas por um pacto que vocês fizeram e pela atração das necessidades, eles cumpriram a função deles de mostrar aquilo que não era, para você entender aquilo que é? Sim. Ai, Flávia, complicou. Eu sei. Foram 12 anos estudando isso para eu ter esse tipo de conceito na minha cabeça. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que aqui no Norte Verdadeiro. Por que eu falo Norte Verdadeiro? Porque este curso, ele é um pedacinho do Norte Verdadeiro, tá? Ele é um pedacinho da jornada que ensina você a caminhar pela vida, a chegar, sabe? Então, ele é uma degustação, tá? Então, aqui no Norte Verdadeiro, não existe culpado. Aqui a gente não culpa pais. Porém, a gente sabe das responsabilidades que eles tinham. E a gente sabe que eles também podiam ter escolhido diferente. Se você tá aqui hoje e você tem uma necessidade e você decide ser feliz e você deseja ser feliz e você aciona para ser feliz e você escolhe fazer diferente do que você sempre fez, cara, você escolheu diferente. Por que eles não poderiam ter escolhido? Ah, porque na época era outra consciência, não tinha esse tipo de informação, não tinha internet. Tá? Ah, então ok.
Eu entendo todas essas justificativas, mas o que eu quero que você entenda é que, assim como eu vou dizer para você que você precisa se responsabilizar pela sua vida e os resultados da sua vida, seus pais também precisam se responsabilizar pelo resultado das escolhas deles. E reconhecer, e ter humildade de reconhecer que, nossa, eu poderia ter feito diferente, minha vida teria sido diferente se eu tivesse tomado escolhas diferentes. Só que o passado já passou, tanto para você quanto para eles. Então, o que cabe a vocês como sistema fazer? Reconhecer agora e mudar agora e acabou. E você pode fazer isso no seu último segundo de vida, no seu último dia de vida. Reconhecer isso e naquele dia você fazer escolhas diferentes, se ver de forma diferente, se amar de forma diferente. Ou, de fato, aprender a amar, porque amar não existe qualificações, nem quantidade, nem mensuração. Mas aí você tirou tudo e você sente aquele amor. E aí você, cara, tá em paz. Certo? Então eu trouxe, sim, filosofia, porque eu vou trazer sempre essa filosofia. Eu vou falar sempre dessa razão de existir. E lembra que eu falei que existe partes inconscientes em você? A escolha dos seus pais é algo inconsciente. Mas, Flávia, se eu já existia antes de me manifestar em um corpo, é porque eu tenho algo a mais que anima este corpo. E os seus pais? Também. Então, energeticamente, vocês se atraíram. É como se fosse um pacto. Então, eu tenho algo para aprender com você. E eu tenho algo para te ensinar. E os seus pais têm algo para aprender com você. E também tem algo para te ensinar. Então, a gente começa a olhar para esse processo com respeito. Por melhor que os seus pais possam parecer dentro da tua cabeça, questiona se realmente eles foram os melhores. Se os seus pais são horríveis, nossa, abandonou e maltratou e aconteceu milhares de traumatizações na minha infância, olha também para a história deles. Qual que era a necessidade deles? O que eles não tinham? Tem dor aí também? Sempre tem, gente. Então, quando a gente começa a questionar essas coisas, a gente começa a olhar para a humanidade, para qualquer pessoa de uma forma diferente, com compaixão, com amor, com potência. Você não vai olhar mais para os seus pais como o culpado da minha vida, não, você vai olhar para os seus pais como pessoas responsáveis, capazes de fazer escolhas diferentes, inclusive a partir de hoje. Pode não ter feito antes, mas agora pode. E eu posso mostrar esse novo caminho para eles. Eu preciso ensinar, mostrar o dedo. Você tem que fazer isso. Você não precisa falar nada. Só exista, só seja, só faça. Por você. Só seja feliz. Porque aí, às vezes, eles que acreditaram na falta de dinheiro, acharam que aquilo era normal, acharam que a vida era esforço, e te ensinaram isso, e você começou a tratar a vida de forma leve, aí de repente você começa a ter muita sorte, aí você começa a ter muita abundância. Isso, de primeiro, vai causar um desconforto neles? Claro. Tá indo contra as verdades deles, tá indo contra as crenças deles. E aí muitos clientes falam assim pra mim, né? Ai, Flávia, mas aí eu tenho medo de magoar o meu pai. E aí eu vou te falar uma outra coisa aqui, eu nem sei se eu devo falar isso, mas eu vou falar, vai. Já que veio, né? Você não tem o poder de magoar ninguém. Não, nossa, agora o seu ego tá fritando, tá querendo fazer assim comigo, né? Você não tem o poder de magoar ninguém. Porque essa má água, essa água parada, ela já está na pessoa. Você só mostrou pra ela que ela tem isso. E podia ser você, podia ser outra pessoa. Não, Flávia, mas eu não quero ser a pessoa que vai mostrar isso pra ela. Por que não? Talvez isso acelere o processo de evolução dela, talvez ela aprenda. Talvez ela tá sentada num prego, sabe? E tá doendo, e tá doendo. E aí você vai arrancar ela de uma vez e vai doer, e vai doer. Mas depois vai parar de doer. Porque ela entendeu. Eu falo que é quando as pessoas estão abraçadas no cacto. Sabe? O seu cacto de estimação. Aí ela tá lá abraçadinha com o cacto, tá cheia dos espinhos entrando, aquela angústia, aquela dor. Aí ela fala assim: ai meu Deus, tá doendo. Aí você fala: mas sai. Mas se eu sair vai doer mais. Mas depois vai parar de doer. Solta. Solta. E aí a pessoa começa a dar motivos pra não soltar.
Aí ela fica lá abraçadinha com o cacto dela, ela fala, não, tá doendo pra caramba. Só que, olha, quando o sol bate na meio-dia e 15, faz uma sombrinha aqui, eu já não sofro tanto mais de calor. E se eu pegar a minha unha e dar uma cutucada aqui nesse cacto e dar uma lambidinha, vai sair umas gotas de água ali, porque o cacto ele tem um pouquinho de água. Então tá aqui. E olha que maravilha! A cada não sei quantos anos, cara, o cacto dá a flor. Ah, que lindo! Então ainda admira a beleza da flor. E aí você justifica não sair dos seus problemas. Você usa a justificativa que você quiser para se manter no estado de dor. Porque você tem medo, muitas vezes, de ter os braços livres para você fazer o que você quiser, ou o que precisa ser feito, até para ser feliz, até para receber amor. Mas nós vamos falar disso na nossa última aula. Me aguardem. É profundo, eu sei que incomoda. Eu sei que incomoda. Me incomodou. Eu sei que incomoda porque me incomodou quando eu ouvi isso. Eu falo, não, nossa, porra, meus pais. E eu vou. Cabe até um exemplo meu. Vou dar um exemplo meu. Quando eu era pequena, meu pai ele sempre foi muito certinho, muito inteligente, né? Eu admirava, admiro ele até hoje. E aí, quando eu era criança, eu nunca fui boa em matemática. Não, gente, eu nunca fui boa em matemática, porque eu nunca entendi essa bagaça. E aí, um dia, depois de estudar muito, eu tirei 8,5 em matemática. E eu cheguei toda feliz pro meu pai. Pai, eu tirei 8,5 em matemática. Aí meu pai falou assim pra mim, quanto que valia a prova? Aí eu falei, 10. E aí ele falou, então você não deu o seu melhor, né? Tinha que ter estudado mais. Ele nem lembra disso. Porque às vezes a gente não lembra das coisas que a gente fala. E talvez ele não teve a intenção de me magoar, Não, claro que não. Mas eu recebi isso com muita dor, porque eu tinha me empenhado bastante. Então o que faltou? Ele ver esse meu esforço. Ou de repente ele considerar que eu não gostava de matemática. E respeitar a minha limitação. E de repente desenvolver outras coisas em mim. Como a arte, entende? Então faltou. Então teve uma faltinha aí? Teve. E aí, isso me gerou a busca incessante pelo 10. E aí, meu primeiro nível de conhecimento, o que eu colocava na minha cabeça? Ah, não, eu sou perfeccionista e eu busco 10 e eu não aceito menos do que isso porque meu pai me falou essa frase. Informação. Só que aí, depois de muito tempo, e aí eu já tinha, nossa, que eu era sabichona do meu problema, eu já sabia que eu era perfeccionista por conta disso. Por quê? Porque eu queria ser 10, 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 eu queria buscar o 10, eu queria buscar o 10. Aí um dia, fazendo um curso de oratória com um colega meu, ele falou assim pra mim, e eu travada, não conseguia fazer uma apresentação de 10 minutos. Olha só quantas horas eu já falei aqui, muito, né, gente? Olha como a gente evolui. E eu não conseguia fazer uma apresentação, eu travava. A minha rígida se sentiu diante de um homem extremamente questionada, avaliada, desvalorizada, e eu simplesmente não consegui falar. E eu falei pro meu colega, eu falei assim, cara, eu não consigo. E ele falou, por quê? Eu falei assim, porque eu sou muito perfeccionista e na minha cabeça você tá representando meu pai aqui. Ah, sabichona, né? Você tá representando meu pai aqui e aí eu acho que é por isso. Aí ele falou assim, pega o telefone e liga pro seu pai. Mas na hora, eu termino as bases. Eu falei, meu Deus, não posso. Vou magoar meu pai, ele deve estar dormindo, vou incomodar ele com isso. Imagina, deixa, a gente quer sair disso, a gente quer fugir disso, a gente é pilantra. E eu já com muito conhecimento, hein? Olha só, eu já com muito conhecimento. E na hora que ele falou isso, veio o ego resistindo, pá! E na sequência, eu falei, quer saber? Não, eu vou enfrentar isso. Talvez não seja tão ruim quanto eu estou pensando. Eu me permiti pensar diferente. Decidi. E aí, eu liguei pro meu pai. Era 9 horas da noite. Minha mãe atendeu. Eu falei assim, mãe, chama o pai. Aí ela chamou meu pai. E ele, que foi, filha? Aconteceu alguma coisa? Já achou que era, né? Tinha acontecido uma desgraça. Porque eu nunca ligo à noite, porque eu sei que eles dormem cedo. E eu falei assim, não, pai, deixa eu te perguntar uma coisa. Que nota que você me daria como filha? Que foi o que meu colega sugeriu que eu perguntasse. E aí ele falou assim, 10, né, filha? Claro. Aí eu falei, tá bom, pai, obrigada. Eu só queria saber isso. Que eu tô fazendo um teste aqui e tal, resolvendo uns negócios. Eu só queria saber isso. Beleza, beijo, tchau.
Te amo. Na hora que eu desliguei o telefone, mas eu caí em prantos. Eu chorava de soluçar. E aí meu colega falou assim, você tá emocionada porque você recebeu 10 de quem você precisava receber? Você tava querendo 10 dele? Aí eu falei pra ele assim, não. Eu tô triste porque eu recebi o 10 e eu não acredito nesse 10. Eu não me sinto merecedora desse 10. Porque eu estava me julgando. Então a origem dos nossos problemas, de novo, é quem? Nós mesmos. O tempo inteiro. E eu, com muito autoconhecimento, usava esse conhecimento para camuflar essa minha falta de valor que eu tinha. Para camuflar a minha falta de merecimento. Para camuflar, então eu camuflava, eu usava de justificativa. Por isso que eu falo que o autoconhecimento, se você não entende quem você é e as suas necessidades, os seus problemas e os seus valores, não serve para nada, só serve para você justificar para continuar onde você tá. Mesma coisa do traço de caráter. Mas a gente vai falar do traço de caráter também, calma, tem chão. Entenderam? Então, não bastava eu saber esse problema. Não bastava eu ter entendido que, nossa, não, começou ali naquele fato, naquele ano, naquela idade, ai, me achava sabedora de tudo, porque eu tinha entendido esse processo. Autoconhecimento é bem mais profundo. E aí eu tive que ter humildade de reconhecer que, cara, por que eu não aceito 10? Por que quando alguém vem falar pra mim que eu sou boa, que eu sou inteligente, eu não quero acreditar, ou eu faço desdém, ou eu já quero devolver alguma coisa? Porque eu não vi essas qualidades minhas. Porque eu não me sentia merecedora, porque não era essencial ainda. Fez sentido? Então é isso, gente. Para fechar, já temos mais uma aula aí de 2 horas. Tá vendo que tem umas bolinhas aqui? Nesse aqui atrás, ó, também tem. Essa bolinha é a bolinha azul que a gente viu das 3 esferas, que representa então a sua família. E aí nós temos a sociedade, o sentido de vida, porque que você está aqui, o reconhecimento que você tem do todo, que você faz parte de um sistema muito maior e que você é necessário e importante pra caramba aqui nesse processo. E aqui tá você, ó, nessa intersecção. Então, na primeira parte da vida, você aprende o que não é você, porque você só vê as suas faltas, para que você, num próximo processo e na interação com o ambiente, você entenda o que de fato é. Então, olha que interessante. Aqui tá você. Lembra que eu falei que eu gosto do conceito de luz, né? De a gente achar que a gente é luz? Eu penso no seguinte. Imagina que você é luz. Aí você pergunta assim pra mim, aí eu te criei. Aí você pergunta pra mim, ô, fulana que eu não sei quem é? Quem eu sou? Aí eu vou falar, você é luz. E aí você chega pra mim e fala assim, tá, mas o que é ser luz? Aí eu respondo, é o que você é. Você entendeu? Sentiu o valor disso? Não. Então eu preciso mostrar pra você o que não é, para que você aprenda o que de fato é. Eu preciso conhecer a escuridão para dar valor para a luz. Eu preciso conhecer o mal para eu dar valor para o bem. Eu preciso conhecer a prisão para eu valorizar a liberdade. Eu preciso conhecer a injustiça para eu saber o que de fato é justo. Eu preciso saber o que não é real para que eu entenda o que de fato é real. Assunto de outro nível, porque aqui o objetivo é elevar você ao seu, né, um nível maior de consciência e evolução. Como eu disse, eu não quero que esse curso seja mais um curso de autoconhecimento, cheio de informação que você não vai usar para nada. Eu quero te elevar o nível. Então, toda vez que você tiver um problema agora na tua vida, você vai questionar o quê? Será que isso é? Por que é? Por que eu gosto? Por que eu não gosto? E aí você vai começar a se surpreender com você. E aí você vai começar a questionar,
Mas isso que eu tenho medo é real ou não? Porra, não sei, preciso experimentar. Ou talvez você nem precise experimentar. Talvez você já sentiu, já teve paz e você nem passa pelas experiências. Porque existem 3 formas da gente evoluir aqui: por imitação, por experiência ou por meditação. E meditação não é você ficar sentado que nem um louco. Não, isso não é meditação. Já disse isso, meditação vem resposta do peito. Então eu me conecto com a minha essência, entendo a minha necessidade e eu resolvo essa necessidade. Meditação, geração. Então, se eu já entendi essa necessidade, eu não preciso passar por uma experiência para entender que eu precisava daquilo. Entendeu? Exemplo. O seu ego, ele gosta de um view. Lembra que a gente falou na primeira aula? Aí uma vez eu tava com uma frase na minha cabeça. Uma frase, que a gente tem essas frases loucas quando a gente é casado. Tipo, meu marido não se importa com os meus sentimentos. O problema é o meu marido? A origem do meu problema está no meu marido? Não, a origem do meu problema está em mim. Eu não estava valorizando os meus sentimentos, então a gente projeta isso pro mundo e aí todas as pessoas ao meu redor, eu tinha a percepção de que não valorizavam o que eu sentia. E aí, saindo daqui uma vez, tarde, acho que era umas 11 horas, bati o carro. Aí eu bati o carro, gente, assim, numa situação a mais ridícula que você puder imaginar. Tava bandeirado pra mim, tava bandeirado pra outra mina. As duas acharam que tava amarelo, que podia acelerar, porque a gente não percebeu que tava piscando, a gente só viu amarelo e a gente bateu o bico com o bico, eu dei PT no carro, simples assim, PT. E aí, liguei pro meu marido, ele tava em casa com as crianças, e eu falei assim, amor, bati o carro. Bati o carro e tô apavorada e eu acho que deu PT, foi feio. Mas assim, não foi feio no sentido de, nossa, capotei, sofri um acidente. Não, comigo aconteceu absolutamente nada. Mas o carro, PT. E aí, meu marido falou assim, não, beleza, eu tô indo aí. E ele veio. Quando ele chegou no lugar, primeira coisa que ele olhou pra mim, ele falou assim, você tá bem, né? Por quê? Porque eu tava inteira, tava em pé, não tava chorando, né? Então, ele, com os traços de caráter dele, prático e lógico, olhou pra mim, né? Tá bem. O que eu percebi, porque o origem do problema sou eu. O que eu percebi quando ele fez isso? Ele não se importa com meus sentimentos. Olha, ele nem perguntou como é que eu tô. Ele acha que eu sou meu físico. Automaticamente eu já entendi que eu não era o meu físico. E aí veio um view bem gostoso do meu ego, falando, viu que ele não se importa com os seus sentimentos? Por quê? Porque depois que ele falou, você tá bem, né? Ele virou pro carro e ele falou assim, nossa, deu PT, não, ferrou o carro, caramba, que não sei o que, destruiu. E no fundo, lá no fundo, eu queria que ele estivesse falando isso de mim. Eu queria que ele estivesse olhando pra mim e falando assim, nossa, amor, cara, você tá destruída por dentro, você tá triste, porque eu tava triste, né? A gente tem esses altos e baixos na vida. Eu queria que ele tivesse percebido isso, e vocês vão entender isso por quê? Porque eu tenho um traço aqui, né? Mas próxima aula. E eu queria que ele tivesse percebido isso em mim. E aí meu ego falou, viu como as pessoas não se importam com o que você sente? Na hora, eu juro pra você que eu vi o meu ego rindo. Tipo, eu tenho a razão, olha como a gente já sabe das coisas. E nessa mesma hora, o que eu percebi? Não, qual que é a minha necessidade? Eu quero que ele me acolha, eu quero que ele me abrace, eu quero que ele veja que eu não estou bem. Porque eu tava trêmula, eu tava assustada, né? Tipo, praticamente eu vi o túnel da luz, né? Quase que eu fui pra outra vida, só de susto. Então, o que eu falei pra ele? Amor, eu não estou bem. Na hora eu mudei. Não, mas na hora, na mesma hora, eu falei assim, amor, eu não tô bem, não. Não tô bem. Eu tô trêmula, eu tô assustada, eu tô triste, eu tô chateada. Ele, não, amor, pode deixar que eu resolvo então, não sabia que estava assim. Então vai, senta ali e me espera. Deixa que eu resolvo. E aí eu tive aquilo que eu precisava. E aí eu percebi que, cara, eu precisava de carinho, de afeto, de atenção e era só pedir, era só pedir.
Eu não precisava ficar pensando aqui coisas enlouquecidas. Então eu percebi essa necessidade minha através de uma experiência. Bater no carro, meu ego falando viu, entendeu? Se eu não tivesse parado para perceber essa minha necessidade, provavelmente ia acontecer outra coisa que ia comprovar que ele não se importa com as minhas emoções. E aí, por que eu tenho medo de falar e de pedir carinho? Vocês também vão entender a aula dos traços de caráter. E aí, eu não sei se vocês perceberam aqui, que aqui tá escrito aqui, perna direita financeiro, perna esquerda relacionamento. Eu não vou entrar em muitos detalhes nisso, mas o que você precisa entender é que lado esquerdo, lado do coração, o seu lado todo esquerdo, ele fala da forma que você se socializa e a forma como você aprendeu a dar e receber afeto. Flávia, mas isso é emoção. O nosso lado emocional é o lado direito do cérebro. Tô invertido aqui. Então, o lado direito do cérebro, ele é da criatividade, da emoção, do feminino, papapá. Porém, existe um processo que eu vou explicar na aula 3, que acontece uma inversão. Então, a parte do seu cérebro esquerdo se manifesta no seu lado direito e o seu cérebro direito se manifesta no seu lado esquerdo. Isso é neurologicamente comprovado. E eu posso comprovar isso vezes 2, porque eu tinha convulsão e epilepsia até os meus 25 anos de idade. E quando eu tinha convulsão, eu tinha crise, eu me afetava sempre o lado direito. Por quê? Porque eu tinha um problema na têmpora frontal esquerda, né? Então, hoje não tem mais nada, gente. Milagres acontecem. Eu sei exatamente por que isso aconteceu, mas eu não vou falar disso aqui agora. Mas o que eu quero que vocês entendam é, toda vez que eu tinha uma crise, esse meu lado travava. E eu lembro como se fosse ontem, eu colocando a minha camiseta assim. E aí eu tive uma crise de manhã, de 12 anos de idade. E meu braço ficou parado. Meu braço direito ficou parado pra cima e pum, eu caí pra trás. Na época eu tomava remédio controlado e tudo mais. Então, existe essa inversão, tá? Então se manifesta que é o feminino, que é como você se relaciona com a mãe, então, e tudo isso do lado esquerdo, e o seu poder, os seus valores, a sua forma de agir, o seu relacionamento com o seu pai está no lado direito do seu corpo. E aí o que acontece? Lembra que eu falei que é uma engrenagem? Que esse relacionamento não tá bem, vai afetar o financeiro? Sim, porque os dois falam de valor. E eu falei do valor do financeiro, mas eu não falei do valor do relacionamento. Não, eu falei sim, né? Eu disse que se você não valoriza as suas competências e tudo mais, você vai estar em ambientes onde as pessoas não vão valorizar essa competência. Então, se você não se valoriza, você não vai valorizar essa mesma potência no outro. Então, você não vai andar em ambientes que sejam saudáveis para você e isso vai ser disfuncional. E aí, o que acontece? Eu roubei, né, o brinquedinho do meu filho para poder ensinar isso aqui para vocês agora. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso. Acho que assim vai dar para você entender. Então, assim, ó, está você na vida, né? Uau! Caminhando para a vida. Então, aqui vamos entender que desse lado aqui está lá o seu dinheiro, que está lá o seu relacionamento saudável, a sua satisfação, o mundo, você sendo útil, você sendo essencial. Eu uso muito essa palavra, essencial. Você tem que ser essencial, tá? E tá lá você caminhando pela vida, tá? Então aqui nós temos o lado direito e do outro lado aqui nós temos o lado esquerdo. Se o lado esquerdo trava, você vai caminhar pela vida? Não. Você vai fazer o quê com o lado travado? Ele vai ficar dando voltas, porque esse pneuzinho tá parado. Entendeu? Se o lado direito trava, o que vai acontecer? Mesma coisa. Você vai ficar dando volta na vida. Então você vai ficar girando, se distraindo na tua vida parado, travado, ao invés de você seguir e ir lá buscar a vida que você tanto quer. Só que o que acontece? O que é que faz esse carrinho ir para frente? Duas coisas. Lembra que existe o espírito? Então, é como se esse propósito de vida, sua divindade, que é essa luzinha aqui que eu coloquei aqui nesse slide, é como se isso te puxasse para cima. Por quê? Porque se isso não te puxa para a vida, se você não está baseado pelo seu norte, o que acontece? Isso aqui, pum, cai. Aí você se lasca todo. Entendeu? Agora, então, o espírito é como se fosse uma cordinha que te mantém o quê? Em pé.
que é o que faz você não desistir, que lembra de você da sua razão de existir. Então, ele te segura, ele te mantém, ele te sustenta. E aí você vai, caminha para a vida. Agora, precisa ter também uma base, precisa ter um contraponto para manter isso aqui caminhando, porque a tua experiência tá aqui, ó, no chão. Senão você fica aqueles caras que fica filosofando, né, fumando um cachimbo, pensando na vida, louco, né, trancado ali, e você não vive, você não anda, você não utiliza essas rodas que você recebeu roda aqui para andar, entendeu? Então você precisa de um contraponto, você precisa de algo que te segure aqui. E o que é esse algo que te segura aqui? Vou mudar aqui. É o valor. Ah, que coisa linda, gente. Mas mais didático que isso é impossível. Então, existe o valor, que é o motivo de você estar aqui. Você tem uma função para você estar aqui. Então, se você não entende a sua função, se você não faz valer a sua função, se você não experimenta se manifestar aqui, andando, colocando esse carrinho aqui no chão, tendo os dois equilibrados, os dois caminhando. Então, o relacionamento tem que estar andando, o financeiro também tem que estar andando. Então, você tem que ter o seu propósito de vida alinhado, né? Uma base física para que você manifeste, vai aprendendo e vai seguindo e vai cumprindo o seu valor alinhado com o seu espírito. Entendeu? Não é religião, gente. Isso aqui é lógica. Né? Então, meu filho vai brigar comigo, que eu peguei o brinquedinho dele. Mas, ele vai me agradecer depois que eu tornar pessoas saudáveis neste mundo que eu vou deixar pra ele. Que é o meu propósito de vida aqui, que é o objetivo de eu estar fazendo tudo isso por aqui por vocês, tá? Ficou claro? Vocês entenderam? Então, a base é o valor. É a sua base. E aí, pra gente fechar, eu vou trazer um conceito pra vocês sobre, então, o que é construir um relacionamento saudável para que essa rodinha não pare e o que é que eu tenho que fazer para minha rodinha, né, que seria a nossa perna direita, que é a do financeiro, sucesso e realização. O que eu tenho que fazer para ela não parar, para ela continuar andando? Eu preciso construir duas estruturas. Eu preciso construir a estrutura de um relacionamento saudável, que um relacionamento então ele é construído, e eu preciso construir aqui o do sucesso. Quando a gente fala de relacionamento, eu vou passar isso bem rápido, tá? Bem rápido mesmo, porque eu tenho uma mentoria, por exemplo, de relacionamento que é só sobre isso. Então a gente vai falar de cada pilarzinho desse, tá? Que é o quê? Amor. Primeira coisa, tem que ter amor, é o terreno. Aí depois a gente tem a base, que é a comunicação, só que o comunicar é tornar algo comum. Vem de comunicar e tornar algo comum. O que você tem que tornar comum para o outro? Você, a sua existência, a sua origem. Aí você comunica isso para o outro. As pessoas acham que comunicar é falar abobrinha por aí. Não é, tá? E aí a gente constrói os pilares, porque a gente sabe comunicar e sabe o que a gente gosta e sabe o que fazer. A gente vai comunicar o quê? Os interesses em comum, os interesses que a gente tem, o que o outro tem, na base de comunicação. Aí a gente tem a resolução de problemas, aí a gente tem o afetivo sexual, a gente tem os planos para o futuro, e tudo isso daqui faz a gente desenvolver a confiança um no outro, porque a gente tem resultados disso, a gente sabe por que a gente está junto, e isso desenvolve o respeito e a sinceridade. E ser sincero, a palavra sincero vem de... esqueci a palavra em latim, mas eu sei que tem a ver com ser transparente. Vidro. Tem alguma coisa a ver com isso. Não lembro exatamente. Mas tem a ver com você ser transparente. Você ser você mesmo. Você poder existir do lado de uma pessoa sem medo de magoar, sem medo de frustrar. Você ser livre. E essa pessoa, ela te ajuda a ser você. Relacionamento é pra isso. Bom. E aí você alimenta a sua individualidade, porque você, a partir de você, construiu tudo isso. Então, através do relacionamento, você se alimenta, e por ser você, você alimenta esse relacionamento, porque você também vai servir para o outro. Porque vocês se uniram por uma necessidade, certo? Para a questão financeira, a base é o quê? O valor.
O valor. Então, aqui o amor a gente pode colocar como merecimento também, né? Por quê? Porque será que eu sou merecedor de receber o amor de alguém? Então, tem valor aqui também, tá? Mas coloquei assim para ficar mais didático, tá? Então, a gente tem um valor. O valor é a base. É o terreno. Então, o terreno é o valor. Se você não constrói seus valores, você não vai ter prosperidade na vida, meu amor. Não vai. E aí você vai ter o quê? A sua ambição e o poder. E aí você vai entender aquilo que você é bom. Então você vai conhecer as suas qualidades e competências. Eu também faço isso no Norte Verdadeiro. Você vai descobrir aquilo que você ama fazer. Seus traços de caráter vai te ajudar aqui, ajuda aqui. Você vai descobrir o que o mundo precisa e o que você faz com isso. Ai, tem um jeito tão lindo de a gente descobrir isso, gente, não tem noção. Você vai descobrir como você pode ser pago, que é a sua função, a sua profissão. E aí eu vou falar sobre profissão porque eu sou a louca da etimologia. A palavra profissão, ela não vem de trabalho, até porque a palavra trabalho é muito feia. Sabe o que? Trabalho vem de um instrumento de tortura dos escravos, tá? Toma mais essa. Agora você vai falar assim, eu vou trabalhar. Vai, escravo. Então, não use mais essa palavra. Então, não use mais essa palavra. Use função, profissão. Porque a palavra profissão vem de professar. Professar é você transmitir um ensinamento, fazendo alguma coisa. Cara, se você não entende isso, você está trabalhando sem saber o motivo. E o professar o quê? Vem de você, da sua essência, do resultado, daquilo que você desenvolveu. Pois é. Entendeu? Que a origem dos seus problemas é você, né? Entendeu? Bom, aí você tem aqui o reconhecimento, porque você construiu desenvolveu esses pilares, então logo você vai ser reconhecido pelo meio. Se você é reconhecido, o dinheiro vem para você. E aí você tem a prosperidade, e aí você tem a autorrealização. E se você se autorrealiza, você entendeu a sua razão de ser aqui. Vamos concluir essa aula com isso. Lembrando que no processo do Norte Verdadeiro, na minha mentoria, quem não conhece, o objetivo é a gente construir cada pilar, tá? E eu mudei muito o meu processo de um tempo pra cá, principalmente nos últimos meses. Eu incluí muita coisa, desenvolvi muita coisa, muito conteúdo, muitas técnicas, pra que, cara, você exista, tá? Então esse é o meu objetivo. E a conclusão que eu quero que você saia daqui hoje, com total clareza, é que você é a origem dos seus problemas. E agora você vai olhar para isso, não com peso, com culpa, de eu sou horroroso porque tudo é culpa minha máxima culpa. Aqui não existe culpados. Aqui existem pessoas maduras capazes de olhar para um erro e corrigir esse erro, porque ele não se culpa, mas ele se torna responsável pela sua felicidade e, portanto, capaz de corrigir os erros necessários diante dos conflitos e das dores que aparecem na sua vida. Uau! Outra aula top. Outra aula que eu estou muito orgulhosa. E eu espero que vocês tenham entendido a profundidade disso. Eu espero que vocês tenham sentido, sabe, o néctar do conhecimento. Gente, esses cabelos brancos aqui não é à toa, é pura sabedoria, né? Porque eu saboreio o conhecimento e eu espero que você aprenda a fazer isso também, feliz, tá bom? Para que você seja feliz. Por quê? Porque a gente tá aqui para ser feliz. Eu acredito nisso com todas as minhas forças, tá bom? Massa! Próxima aula, a aula mais esperada, traços de caráter. Também vai estar incrível, né? A gente vai trazer toda a minha equipe aqui, ó. Cadê minha equipe? Eu querendo a câmera ao contrário. A minha equipe aqui, ó. Vou trazer elas pro jogo e você vai entender tudo sobre os traços de caráter. Você vai ter uma visão diferente sobre análise corporal que você teve por aí. Por quê? Porque eu trago essas coisas diferentes, né? Você já ouviu falar de problema do jeito que você ouviu falar hoje? Não.
né? Você já ouviu falar sobre autoconhecimento do jeito que você ouviu falar na aula 1? Não, tá? Então, prepare-se, até a próxima aula. Beijo e bora ser feliz!